Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, pessoal! Mais uma vez na sua casa, Melhor da Vida, hoje especial do Dia das Mães. O que tem de bom? Isso mesmo, chegamos e queremos ficar com você, queremos levar cada vez conteúdos melhores para você. E mãe especial, parabéns, parabéns você mulher que se tornou mãe, que dedica a sua vida aí na maternidade a construir um novo ser. Muito bem, parabéns, que Deus abençoe vocês. Quero que você se sinta aí, ó, abraçada, bem apertado. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, né? Que eu também sou mãe. Parabéns, Jô. E nós teremos aqui um conteúdo especial para você. Nós teremos Paula Dantas, que ela é especialista em inteligência emocional no ambiente corporativo e também para você aí em casa. Com a gente também batendo um papo aqui, vamos ter a Coronel Diana, ela que é bombeira da primeira turma que aceitou mulheres na Força. Ela vai falar histórias incríveis sobre como foi a trajetória dela nessa carreira tão especial dedicada a salvar vidas. Ela que é pioneira, a primeira mulher a se tornar bombeira e a primeira coronel do estado do Ceará. A Coronel Diana vai compartilhar uma história incrível que você não pode perder. Então senta aí, Melhor da Vida está só começando. Fica com a gente. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida, vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. Bom dia, Melhor da Vida especial do Dia das Mães no ar com você. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Quero mandar um abraço a todas as mães nesse dia especial. Feliz Dia das Mães. Beijo, que seu dia seja muito alegre. Bom dia, estamos aqui com a nossa convidada especial, a Paula Dantas, que trabalha com essa parte do Hub Nova, né, que traz uma parte de trabalho junto às lideranças, junto aos gestores, explorando a inteligência emocional. Paula, conta pra gente como é o trabalho da Inova e qual o impacto da inteligência emocional na gestão de empresas. Perfeito. Por que um hub, Paula? Porque nós oferecemos vários serviços e um dos principais é uma preventiva focado no comportamental. Por quê? Eu tenho assessoria jurídica também, porém essa assessoria jurídica às vezes é um pós, então eu trabalho muito na prevenção, comportamento, cultura empresarial, tem a parte também de comportamento, educação corporativa, feedback, escutativa, então fazemos convenções também dentro das empresas para trazer uma nova mentalidade, são sutis. Então eu imagino uma empresa com 100 pessoas ou com 10 pessoas, com 10 tomadas de decisões de mudança de comportamento. Então, assim, acaba que acontecendo um movimento
onde a empresa fica mais engajada, fica mais saudável, fica mais ativa, as pessoas ficam mais unidas e é essa sensação de pertencimento que gera um novo comportamento dentro da empresa, que é justamente a cultura. Então a cultura, nós criamos as regras, nós que eu digo a empresa, juntamente com o jurídico, e dentro desse código de ética, de regras, nós vamos direcionando para que os colaboradores sigam essas regras. Então, quanto maior for consolidado aquele comportamento, todo mundo falando o mesmo idioma, mais saudável a empresa ficará. É bem interessante que a empresa é feita de pessoas, né? Sim. As empresas são feitas de pessoas e as pessoas precisam estar bem consigo. Né? Então você faz essa análise dos gestores em relação à inteligência emocional deles, a capacidade deles, né, individualmente de lidar nas circunstâncias e entendendo que quando eles estão melhor, ou inteligência mais desenvolvida, mais madura, eles vão reagir melhor no ambiente de trabalho e vão transformar o corporativo. Total. Né? É de dentro para fora. É de dentro do para individual para o coletivo. É. E também no comportamento que eu digo nas emoções, ser seguro, ser firme, chamar para conversar, chamar para corrigir, também elogiar quando for para elogiar, reconhecer, promover. Então tudo isso eu preciso estar bem, porque senão fica no automático. Todo dia eu faço a mesma coisa, não corrijo, aí de repente quero demitir. Vai demitir por quê? Conversou, direcionou, treinou, digamos, fez alguma advertência porque rompeu alguma regra? Não, então eu não vou demitir, porque tem que cumprir um ciclo. Paula, na tua experiência, compartilha conosco como é que você vê como os principais pontos de resistência a essa nova conduta de inteligência emocional dentro das empresas e qual o impacto que um líder que domina essa inteligência pode promover nas equipes de trabalho. Quando um líder tem inteligência emocional, ele vai respeitar e ensinar. Quando ele não tem, ele vai querer colocar, mandar e o outro vai ter que obedecer. Então, no seu ponto de vista, um dos sintomas, vamos dizer assim, de uma liderança carente de inteligência emocional é uma liderança centralizadora, é isso? Centralizadora, não delega, insegura, né? Insegura, quer impor, sem explicar o porquê, sem explicar o para quê, o motivo, a importância daquela pessoa estar ali e o porquê que ele tem que seguir daquela forma. Então, se eu não sou ouvido, eu já penso que não sou ouvido, ninguém se importa com as minhas sensações. A tomada de decisão hoje de quem fica e de quem sai nas empresas são das sensações. Então eu tomo porque eu estou sentindo que eu não estou sendo valorizado. E é aí que começa a taxa de turnover a aumentar. Então assim, são várias situações pequenininhas que acabam acarretando um volume grande de pontos de atenção que nós precisamos ter. Mas um ponto grande de resistência está no aspecto formativo dessa liderança. Onde é a maior resistência? Exemplo, está todo mundo aqui, é uma empresa de X anos, todo mundo aqui está acomodado. Então, quando nós chegamos, trazendo inovação, uma nova mentalidade, todo mundo se incomoda. Então, uma mudança de transição, de mudança de cultura, é em torno de 2 anos. Pode ser com 1 ano, 1 ano e meio, mas assim, completa 2 anos. E nesse período, vão ter pessoas que vão sair, porque não vão se adaptar. Não consegue. Então, a resistência é da mudança. O ser humano, ele não está tão aberto, não estou falando de todos. Me parece que o grande salto que foi dado, quer dizer, de uma cultura, você falou de pessoas que estão há muitos anos na empresa, Sim. né? Se acostumou. O Thiago trabalha com medicina do trabalho e com certeza no consultório lá deve aparecer esse tipo de queixa. Quer dizer, a gente saiu de um contexto lá da década de 70, 80 até início da década de 90, né? Em que a gente se referia ao chefe. Isso. Que é a chefia, é um contexto diferente da gestão. Nós passamos do chefe para o gestor, né? Isso. É só essa mudança, parece assim, mas é só uma palavra? Não, é todo um conceito atrelado à maneira, à forma de liderança que mudou. Então você está falando exatamente isso, o chefe, né? Eu falei, faz assim, me siga. E não tem espaço para outro tipo de cooperação, diálogo, né? E quando você está acostumado ali, se você chamar aquela pessoa, traz uma ideia
não sabe dar ideias, não sabe somar. Não sabem participar. Quando é um outro cenário, aí eles dão ideia, escutam, falam, estudam. Quando não, ninguém... Você deixa de ter meros funcionários e passa a ter, de fato, colaboradores. Exatamente. E é essa forma colaborativa que traz uma energia diferente para a empresa, até na entrega de resultado deles. No teu entendimento, pela prática que você tem, você vê que essa mudança, então, através dessa consultoria, dessa assessoria, Sim. mentorando essas lideranças, isso vai repercutir na equipe. Total. Então, a equipe espelha o gestor. 100%. Muito interessante. 100%. E assim, também na historicidade, digamos assim, do mundo corporativo, a gente começou a ver mulheres em posições de maior liderança, de maior destaque, presidentes, diretoria, e está aumentando. E se fala muito do sexto sentido da mulher, a intuição, né, dessa maturidade, dessa intuição, né? E você sente isso também, esse impacto? Gestores mulheres, elas são mais fáceis de lidar, elas conversam melhor com os colaboradores. Elas estão mais abertas, né? Mais não é nem com relação ao sexo em si, de ser mulher. Mas hoje as mulheres estão se destacando mais porque elas estão se preparando mais também. Não é que os homens, eles continuam ok, entregam, mas as mulheres, elas estão buscando mais conhecimento. E é nesse conhecimento que vai fazendo a diferença. Mas também conhecimento técnico, mais a inteligência emocional, que tem que ter essa sabedoria de lidar com as pessoas no dia a dia. Então, é um pacotinho. Agora, a forma de viver liderança corporativa para a mulher, via de regra, é diferente da forma de viver a liderança para o homem, porque são papéis sociais diferentes dentro e fora da empresa, né? Ok. Nesse contexto, o que você acha que demanda mais essa interferência dessa inteligência emocional? No âmbito do nível de exigência, porque existe a visão da mulher, que é mãe também, é a profissional, é a mãe, é a dona de casa, é a esposa. São demandas diferentes. O homem sempre teve um favorecimento em termos de crença social até, no sentido de que ele pode focar mais no trabalho do que a mulher por conta de filhos, de casa. A mulher tem que se desdobrar nesses outros campos, o que não é demandado do homem, né? Okay. Isso facilita ou dificulta o teu trabalho? Se a mulher tiver uma rede de apoio, ela vai ter uma boa carreira, ela vai ter uma excelente carreira. Se ela não tiver uma rede de apoio, estou falando das mulheres que têm filhos, ela não vai se desempenhar bem. Eu tenho 2 filhas, uma tem 23, outra tem 16. Com a minha rede de apoio, minha mãe, meus irmãos, certo? Então foi através dele que eu viajo, que eu faço meus cursos, que eu me desenvolvo. Eu não fico esperando a empresa X vai pagar meu curso, não. Eu sei o que eu quero para o meu futuro, eu vou atrás de me capacitar. E mesmo que não seja uma rede de apoio familiar, ela pode ter sua babá, né? Mas a rede de apoio não tem que ter segurança, ela tem que estar em paz naquele ambiente, sabendo que os filhos estão sendo bem cuidados. Eu quero dar uma pausa, pessoal, agora aqui na entrevista, e a gente volta daqui a pouco, logo após os comerciais. Fica aí, a gente volta já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Como está a qualidade dos seus relacionamentos ultimamente? Você tem tido dificuldade para se relacionar com alguém da sua família, onde você trabalha, com amigos ou em seu relacionamento afetivo? Enfrenta intermináveis discussões em mensagens de áudio e texto, com agressões que não levam a nada? Se vê cada vez mais se relacionando com pessoas através de redes sociais e se isolando do convívio presencial? Às vezes quer gritar para o mundo, mas sente que não é ouvido e que ninguém lhe entende? Calma. Sempre encontraremos pessoas difíceis em nosso caminho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existem formas de lidar bem com as pessoas difíceis, sem tanto desgaste e com muito mais leveza e assertividade. Você agora pode aprender técnicas para se sair bem em relacionamentos desafiadores, preservando o seu ambiente, a sua saúde e a saúde dos seus vínculos com as outras pessoas.
Aproveite agora essa oportunidade e nunca mais se preocupe, nem se desgaste ao se relacionar com pessoas difíceis. Participe do workshop Como Lidar com Pessoas Difíceis e aprenda formas de se relacionar de modo inteligente em todos os níveis de relacionamento. Venha para esse encontro especial com a terapeuta e hipnóloga Jo Sestari, especialista certificada em neurociências pela Universidade de Harvard. Inscreva-se agora aqui pelo WhatsApp e garanta já a sua vaga. A vida vale a pena ser vivida. Olá, de volta aqui com a Paula. Eu quero pegar um gancho dessa sua fala e falar aí para as mães que estão nos assistindo e trazer uma história da minha mãe que parece também com a sua história pessoal. Né? A minha mãe também escolheu viver a maternidade, ela tinha uma graduação em administração, parou para ver a maternidade, os 3 filhos, né? Ao criar os 3 filhos, aos 40 e poucos anos, ela fez uma nova graduação, passou num concurso, professora de matemática, e é interessante que ela virou diretora, né? E sentiu saudade da escola, da sala de aula, né? E voltou para a sala de aula, né? Então ela encontrou o propósito depois de uma graduação, depois de criar os filhos. E talvez tenha uma mãe aí nos assistindo que está aqui com seu bebê e acha que a vida dela acabou. Não. Infelizmente, eu até escuto algumas vezes assim, eu não quero ter filhos porque acaba a minha vida. Né? Tem algumas crenças limitantes. Né? Mas não, você pode viver o propósito da maternidade, como aqui a Paula já falou e eu dei o testemunho da minha mãe, e depois ficar plena. Né? Você está vendo aqui uma mulher que faz consultorias, que muda empresas, que muda líderes, e que já viveu a maternidade, uma filha de 23 e outra de 16. Então, saiba que você pode viver a maternidade e você pode encontrar o seu propósito. Né? Não é linear. Você pode viver o seu propósito e depois a maternidade, né? Enfim. Você pode ir mais lento e depois pode ir mais rápido, digamos assim. Mas existe muita angústia ligada a essa harmonização, né? A gente percebe que as mulheres, elas vivem muito dilema, porque existe a cobrança por ter filhos, e existe a coisa de uma certa... Eu percebo isso no consultório. É quase uma culpa, sabe, Tiago? Pela mulher que resolve postergar a maternidade para cuidar da carreira, existe uma certa culpa também da mulher que tem filhos e precisa dessa rede de suporte, precisa lançar a mão dessa rede de suporte para desempenhar o seu trabalho, o seu propósito profissional. Então, a mulher, ela tem muito esse assédio da culpa por conta do conflito dos papéis, que é uma coisa dentro... Isso seria também uma fragilidade emocional? Sim, a identidade, que são as... que você deve lidar muito. Na identidade fraca, torna-se uma mulher, perdão pela palavra, fraca também. E uma coisa que o nosso contexto social precisa entender de uma vez por todas, é que não é porque a pessoa é mulher, nasceu mulher, que ela precisa ser mãe. Ser mãe não é uma obrigação, uma tarefa para a qual ela nasceu para ser. É uma vocação, né? É um propósito pessoal daquela mulher. Então, porque por muito tempo, né, as mulheres já nasceram, o papel da mulher era ser mãe, ela nascia para isso, porque é natural da mulher. Mas hoje, acho que já está mudando essa visão. Tem mulheres que optam, inclusive, por não ter filhos, né? Embora não seja uma coisa muito comum na nossa sociedade, entram muitos fatores nisso. Queria que você colocasse para a gente, assim, como é que você vê? Você já tratou com gestoras que optam por não ter filhos? Já, não é nem que seja gestora em si. Existem mulheres que pensam que filhos veio para atrapalhar. Existem mulheres que, não, eu quero ter 2 filhos. Eu tenho amigas que eu quero ter 4 filhos. Eu acho, ai, que massa. Por quê? Porque nos dias de hoje isso é difícil de ter. Então, é mais a mentalidade ou a experiência de vida dela, o que ela já presenciou na vida dela, que faz ela mudar esse comportamento. Hoje em dia, que nós estamos vivendo num nível de consumo muito alto, eles olham o filho como, ai, vou gastar mais, eu vou ter que isso. Gente, não é assim.
Porque as minhas estão aí super bem educadas. Um adolescente. Um adolescente, eu amo, é igual a minha, elétricazinha, porque a gente entra os conflitozinhos, porque a gente é muito parecido. A de 23 faz psicologia, então assim, é educar, não é filhos, é educar, não é criar. Criar a gente cria o pet. Agora, filhos, você precisa educar. E para educar, você vai ter que se anular por um tempo, porque cada fase vai exigir uma maternidade diferente. Uma da criança, diferente, da né? adolescente, da jovem. Então você vai ter que ser firme, mas porém vai ter que amar. E é nesse amor que elas ficam perto, ela confia na mãe que tem, ela confia no pai que tem, né? Digamos assim. Interessante. Você acha que as relações que você experimentou, né, as maternidades, as diferentes maternidades, elas também são reproduzidas ou reprodutíveis no ambiente corporativo? Existe meio que aquele colaborador que ele precisa de um empurrão a mais como um filho, precisa pegar na mão, precisa às vezes botar no colo. Você vê fala relação? no início da maternidade Isso. dessa Não, pessoa? as experiências entre mãe e filhos Tá. se assemelha de alguma forma entre gestor e colaborador? Não. É instinto, sabe? É natural essa troca, esse crescimento. E existe também, não sei se vocês da empresa, existem programas, vamos supor, na rede pública você pode ter 6 meses de licença maternidade, na rede privada 4 meses. Existem programas que a mulher pode tirar 6 meses, é só a empresa se informar, que ainda vem um retorno tributário também nisso. E também existe a licença paternidade, que o homem pode tirar 15 dias. Eu queria 6 meses pro homem também, eu tirei só 15 dias. Então, né? Só 15 dias. Só que nem toda empresa tem esse conhecimento, nem toda empresa dá 6 meses. Estou falando de empresas privadas. Então, se informem, porque isso vai trazer então, um benefício maior para dentro da sua empresa. Então, as mulheres não tem que ter medo de ter filhos. Porque senão você é demitida. Gente, não é demitida. E se você for, é porque ali não é o seu lugar. Né? Mas é importante, porque existe realmente uma certa expectativa, Thiago, disso que você falou, de que a gestora mulher ela tem que ter um comportamento um pouco maternal, ou a expectativa por parte dos funcionários de que, por ser mulher, ela vai ser mais compreensiva com as questões pessoais do funcionário. E mãe é mãe de filho, de funcionário, de gestor. Não, é o gestor. É outra coisa. Se ela for a confusão que existe, no meu ponto de vista, é que se confunde, porque o líder, ele pode sim, o gestor, ele pode sim ser um mentor seu, profissional até. Que você vai dar dicas, buscar de orientações, postura. exatamente, até de aprender com a experiência que ele tem, que deve ser maior do que do seu funcionário, entendeu? Mas nunca uma postura de pai ou de mãe dentro do ambiente corporativo, isso não é saudável de forma Mas eu tive uma experiência uma vez que me chamaram, né, o médico da companhia, e chegou e disse, o que estão precisando de mim? Eu disse, não, doutor, é porque o colaborador X, ele tá com má higiene corporal, ele tá com odor, e eu queria que o senhor falasse com ele. Aí eu disse, não, cara, isso é uma coisa totalmente familiar, né? É uma coisa muito pessoal, mas eu tive que abordar isso aí. Né? Talvez o gestor poderia ter abordado, né? Aí disseram, não, chama o médico para falar sobre isso. Na verdade, eu creio que a empresa tem que ter, dentro do RH, esses preparos. Uma pessoa preparada, uma psicóloga, uma coisa que possa, olha, vamos cuidar um pouquinho da sua apresentação. Por que que você percebe isso em você? Porque muitas vezes esse tipo de comportamento, por exemplo, a pessoa não tem um cuidado com a higiene pessoal, isso pode ter muitos fatores psicológicos, até doenças por trás disso, que geram constrangimento, né? Então, ver que buscar dentro das empresas soluções fáceis, rápidas, improvisadas, podem até agravar o problema de uma pessoa assim, porque dependendo da abordagem, tudo bem, você foi lá, teve um jeitinho, mas dependendo da pessoa que aborda, isso pode gerar um bloqueio na pessoa. Isso. Que não se sente mais no trabalho, começa a afetar a produtividade da pessoa. Pois é, porque o que eu vejo é que existem adultos que não tiveram uma boa criação. Você falou, mãe é para criar, né? Mas eles chegaram ali na idade adulta e tiveram falha ali no contexto familiar, né? Em quesitos às vezes até básicos de comportamento, de postura, de se alimentar, né? De mastigação. Então são várias coisas assim.
Você acha que vale a pena no ambiente corporativo entrar também nessas coisas, consertar um pouco essas questões, pensando na individualidade e no sofrimento? Aspecto formativo. Nós devemos, através de feedback. Feedback é a melhor ferramenta para a melhoria de um ser humano. Então, eu já tive, tipo, as pessoas ficam fazendo brincadeirinha quando a pessoa dá as costas. Não, gente, por quê? Vem cá, o que foi? Eu converso e depois eu chamo a pessoa e dou um feedback. Olha, mas com muito amor nas palavras, e as pessoas mudam. Então, as pessoas mudam. Se você der um feedback de forma verdadeira e genuína, ela vai, porque às vezes ela nem sente. E a partir do momento que ela entende, aí pronto, muda. Então, eu já vi várias pessoas, inclusive mulheres, que tinham, né, um cheiro diferente, e a gente chama feedback, pronto, acabou. Eu já trabalhei também em outra empresa que eram só homens, eram 400 homens. E quando eu cheguei, os apelidos eram todos pejorativos. Aquela coisa. A quinta série, eles se davam bem, mas se entra um estranho, digamos assim, entra um novato, ele já recebe um apelido pejorativo, aquele cara vai ter um dano psicológico, talvez atrapalhe todo o rendimento, um clima. Total. Né? E a gente fez um trabalho para mudar. Vamos pensar em outros apelidos, né? Um apelido é legal, chamar o outro de uma forma... pejorativa. Não, mas não pejorativo, né? Não chamar, olha, senhor fulano de tal, não, chamar de forma mais íntima, digamos assim, né? Mas não pejorativo. Então a gente fez um trabalho para tirar essa cultura de que estava funcionando, mas era uma bomba relógio. Acontece de tudo, eu acho que eu já passei por tudo. Mas assim, agressividade no falar, comunicação não violenta, sou em cima direto. Liderança permissiva, jamais. Jamais uma liderança ela tem que ser permissiva, ela tem que estar ali, ó, a regra é essa, mas de uma forma muito bacana. E também nada de autoritarismo, porque a gente precisa fazer com que as pessoas sintam, mas situações comunicação agressiva, fofoca é intolerável. Intolerável. Você é empresário. Destrói um clima organizacional. Eu advirto na mesma hora. Aonde eu estou, eu falo com o executivo, seja intolerante para fofoca. Então, assim, fofoca para mim é um dos piores males que existem dentro do ambiente. Fere a ética, né? Fere, e é aí que eu entro realmente de uma forma mais incisiva. Né? Pessoal, estivemos com a Paula Dantas. Um conteúdo muito denso, muito cheio, espero que você tenha gostado. E se você quiser saber mais sobre a Paula Dantas, segue ela nas redes sociais e fica com a gente que aqui tem muito mais. Melhor da vida, especial Dia das Mães. Fica com a gente. A vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena ser vivida. De volta aqui com o Melhor da Vida especial do Dia das Mães. Mais uma vez o nosso abraço aí às mães que estão nos acompanhando. Hoje, agora com um bate-papo aqui com a Coronel Diana, do Corpo de Bombeiros. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua experiência, que é muito linda. Pessoal, senta aí que tem muita história para rolar, né, Thiago? É assim, a Coronel Diana é uma pessoa fantástica, vocês precisam conhecer. E eu quero começar perguntando, de onde surgiu essa vontade de fazer parte da Corporação dos Bombeiros? Thiago, antes de me tornar bombeiro, eu queria ser piloto de caça.
Eu tinha um sonho de infância que toda vida quando eu ia, passava ali, eu morava próximo da base aérea de Fortaleza, aliás que eu retornei, né? Diz que o bom filho retorna a casa, ali próximo. Eu sonhava, via o caça, aquele caça que tem lá em frente, e dizia, eu vou ser piloto de caça e médica, né? Piloto e médica. Né? Piloto de caça e médica. O tempo foi passando e não surgia o concurso para ser piloto de caça, né? Não abria concurso na AFA para ser piloto. E foi quando surgiu o concurso para bombeiro. Incentivada por um grande amigo, Cristiano, ele pegou, me lembro como hoje, a gente estava na UES, dentro do refeitório, ele só viu aquela cabecinha ali pulando, né? Pulando. Aí eu peguei e fui até ele onde estava. Ele pegou e disse assim, você fez concurso para... Na época eu tinha feito concurso também para o Exército. Você agora vai fazer concurso comigo para o bombeiro. Aí eu disse, mas eu não estou despreparada, eu não tenho ainda... Não me preparei, que é nível médio na época, né? E eu não estou... Aí ele pegou e disse, não, mas aí eu pago a tua inscrição. Aí você vai comigo. E foi o primeiro concurso que admitia mulheres... Isso, o primeiro concurso. Do estado do Ceará. Aí eu peguei assim, pois eu tô aí. Pois tá certo. Me lembro que eu liguei para casa, fui pro orelhão, aí a mamãe me disse assim, vá, né, faça que você não tem, você tá ganhando, experimente. Aí eu pois tá certo. Enquanto ele foi pagar o meu concurso, eu fui tirar foto. E eu me lembro que na fila, e era, como diz aqui na nossa linguajar popular, né? Era meu último pulo da macaca, que a minha idade já estava já chegando ao limite, né? E era o último dia de concurso. O último dia realmente de concurso. Da inscrição. E compartilha com a gente, você foi da primeira turma de mulheres do Ceará, né? Quais os desafios que você enfrentou sendo mulher num contexto predominantemente masculino? É assim, a gente está entrando no mundo deles, né? Então a gente que tem que se adaptar ao mundo deles. Quando a gente começa a adaptar e a conhecê-lo, fica muito fácil, né? Que gera uma sintonia muito boa. Eu não tive problema assim de ter posso dizer, essa discrepância que muitas vezes algumas dizem, né? Pelo contrário, eu vi que era mais um parceiro que eu tinha. Se eu estava com alguma dificuldade, venham dizer assim, venha para cá, venham lhe ajudar. Quando iniciou, então, o ambiente foi colaborativo. Para mim foi muito colaborativo porque eu tive ajuda. Né? Então, assim, eu já vinha de formação, posso dizer assim, que eu passei dando aula a alguns militares, então já tinha alguma adaptabilidade com eles, né? E eu percebi que, né, como era nova a novidade, às vezes gera também receio, né? Assim como eu estava com receio, eles também estavam com receio, porque era uma adaptação de ambos os lados. Então, os dois estavam precisando um conhecer o outro. Como é que ia lidar com a mulher, como é que eu ia lidar com eles, o homem, né? Em si, dentro de um ambiente que é totalmente masculino. E a formação? Como é que foi a formação? A formação foi aqui, não, a minha formação foi em Brasília, que era a única academia que nós tínhamos na época que tinha formação de bombeiro militar no Brasil. Então, e recebia a mulher. Então, eu fui da a primeira turma de oficiais que iam ser formados também externamente, que estavam recebendo também pessoas de fora. Então, quantas mulheres tinham nessa formação? No total, quando eu cheguei em Brasília, já nós tínhamos tinha uma terceiranista, né? Já tinha a primeira turma, que eram 3 mulheres também. Aí tinha a segunda turma, que eram 4 mulheres, que era do segundo ano. E do primeiro ano, no total, nós éramos 9, só que só formáramos 7. Duas desistiram. Quantas cearenses? 2. Você e outra? E Roberta, isso. 2 pioneiras cearenses. Agora, uma coisa que é interessante do pessoal, de compartilhar com o pessoal que está em casa, é que esse contexto desse tipo de atividade, ele é muito atrelado à força física, né? E a partir do momento que as mulheres começaram a ser aceitas nesse contexto, eu acredito que isso tenha sido um ponto que demande muito preparo para superar. E falando desse contexto de força física e sexo frágil, eu gostaria que você compartilhasse com nossos telespectadores aí que estão em casa a história do resgate
você lá como bombeiro? Conta pra gente. Durante um treinamento militar, é interessante que você falou da questão da força física, né? Nós temos realmente um treinamento. Nesse treinamento é muito exigente, porque é comum nós carregarmos o dobro do seu peso. Quando eu entrei na academia, eu só tinha 45 quilos. O equipamento é muito pesado, Isso, né? 45 quilos. E muita gente, às vezes, diz assim, ela não vai dar conta. Porque lá a gente sobe escada, desce, leva vítima. E nós temos bonecos que simulam pesos, né, de pessoas. Então, assim, a gente tem como arrastar, como tirar. Tem técnicas dependendo do peso da pessoa, a gente usa técnicas. Então, isso independe. Né? Em relação, isso que ajuda a gente, de repente eu consigo levar o Thiago, que eu acho que o Thiago tem uns 110 quilos, não tem? 102. Olha, quase 110. Então, assim, eu consigo levar o Thiago de uma forma que que para mim seja mais leve, porque são técnicas que a gente aprende. Ou menos pesado. Menos pesado. Mas para a gente também exige um esforço, porque eu vou exigir mais de mim, dependendo da técnica. Mas isso não deixo, né, nem a você que de repente precisar, num incêndio que eu precisar descer ele 5 andares, 6 andares, nós conseguimos. E foi assim que você conseguiu? Foi assim que nós conseguimos. Do que você perguntou, né, é assim, foi interessante. Na época eu estava grávida da minha filha. Em 2000, finalzinho de 2000. Quantos meses de gestação? Eu estava no 6º mês. Já tem uma barriga. Já estava. Me falaram que eu não tinha barriga, não. Eu engravidei, então a minha farda dava. Então, assim, eu tirei serviço até mais ou menos o 6º para 7º mês, porque eu não queria sair da área operacional. É contraindicado, mas eu que fazia parte. Fazia a sua parte. História tá muito interligada, Eu gostava de estar de serviço. Então, assim, para mim era como se tivesse tirado um pedaço, né? Algo de mim. Né? Assim, eu ficar só no burocrático nesse momento, não, quero ir para o operacional. Você queria estar em campo? Queria estar em campo. E teve uma oportunidade. Aí me permitiram, né, eu tirar. E eu estava nesses dias de coordenadora de operações. Quando bradou um incêndio, no antigo, que hoje é a farmácia Pague Menos, que agora não me recordo o nome do prédio, que fica em frente ali o aterro, na Pague Menos, né? E bradou o incêndio lá, estava no 6º andar. Aí bradou-se o primeiro socorro. Você lembra mais ou menos que ano foi isso? Isso, mais ou menos, meados de 2010. 2010. Perdão, 2000. 2000 para 2001. Ok. Isso, aí bradou, nós saímos, primeiro socorro, e logo em seguida eu como coordenador. O que é que o coordenador faz? Ele orienta quando o incêndio está em grandes proporções, ele orienta como se vai distribuir as viaturas e também dá suporte, ele verifica toda a área de ocorrência. E isso foi que nós, para depois, de repente, vir o superior de dia. Quer dizer que você não foi nem como bombeira mesmo? É bombeira combate. Para coordenar. Mas você foi para coordenar, não para entrar no prédio. Mas nós entramos no prédio, entra também, porque a gente só tem que coordenar de perto, né? Nós coordenamos de perto. Porque tem coisas que, de repente, o primeiro socorro, que a gente chama, ele tem uma visão e quando chega a segunda visão, ele amplia o campo, né? Que fica melhor da gente combater. Trabalhar. E, de repente, eu estava nesse local. Foi quando o meu superior chegou com a escada, que tinha sido solicitando, e eu já estava dentro do prédio, aí quando ele disse, Diana, acima de ti, que era no 8º andar, tem uma senhora que não quer descer conosco na Magires, que é a nossa escada, e está tentando pular. E é uma senhora de idade. Pular do 8º andar? Do 8º andar. Desespero, nem quer vir conosco e tá... Aí você tá aí, tem condições de você subir? Eu disse, tô subindo. Chegando lá no local, abro a porta, no caso, arrombo literalmente a porta junto com outra, quando de repente ela tá com o cachorro não saía do pé dela. Aí quando eu comecei a falar, aí quando eu cheguei próximo dela, quando ela te viu, ela entregou a última força dela. Ela veio pra cima ela caiu, literalmente, desmaiou. Ela desfaleceu nos meus braços. Aí eu peguei e coloquei ela na posição, nas minhas costas, e o cachorro pula em cima.
como diz, o que você está falando? O que é que O que você está fazendo sendo com a minha doutora? É isso. Aí eu tive de pegá-la, segurando com as 2 mãos e botei ele aqui. E desci com ele. Foi quando eu cheguei. Não percebi, eu estava pro quarto, já quase no 3º, senti uma dor muito forte. E essa você dor era desceu a justa escada com ela e o com cachorro. ela e o cachorro. E eu não me toquei que eu estava grávida. Esqueci. No momento, a missão ali era não tinha resgatar aquela senhora. não tinha me lembrado que eu estava grávida. E quando eu só sentia grávida, quando eu senti a pressão na minha barriga, a dor foi forte, foi quando eu dei um grito e chamei socorro. Aí quando de repente desceram os meninos e me ajudaram. Então quando a gente já desceu, ela estava mais desfalecida ainda e o cachorrinho não saía de perto dela. Eu também, o cachorro não queria mais sair de perto de mim. Como diz assim, você tem de ficar comigo e com ela até chegar o socorro, né? Ele se sentiu seguro com você. Também. Então, assim, foi um momento, né? Tanto que quando eu conto, o pessoal diz assim, você é louca. Aí eu disse assim, não, eu acho que é aquela vontade, é por isso que diz que o bombeiro, ele é muito, ele dá a vida por outra vida, altruísta. Né? Isso, muito altruísta. A gente esquece realmente daquilo que nós que temos, né? Esquece às vezes até que tem família. O foco é salvar. E a parte da maternidade, esta bebê que estava no seu ventre, nasceu de 9 meses. Nasceu não, ela é prematura. Ela é prematura. Ela é prematura de 8 meses. 8 meses. Não nasceu nessa ocasião, não, ainda nasceu, no ainda 8º mês. E como é que ela se relaciona hoje ela é com essa adulta história? E ela é médica. E como é que ela se relaciona ao ouvir essa história da mãe? Ela acha fantástico, né? Mas ela nem nasceu e já estava carregou literalmente apagando incêndio, né? Interessante que ela participou, ela foi criada propriamente dentro do quartel. A mais nova, eu tenho 2, né? Eu tenho a Maria Clara, que é a mais nova de 15 anos, e a Kinara, que é de 24 anos. A Kinara foi literalmente, eu digo que passou mais tempo no quartel comigo. Saía do colégio e ficava no quartel. Passava, às vezes, tirava serviço comigo, né? Então, assim, teve um interessante também, a Kinara participou de um incêndio. Eu tinha pego ela na creche para ficar comigo no quartel até o pai dela sair e pegá-la. Aí bradou um incêndio em Maracanaú. Aí eu digo, não, Kinara. Aí botei ela dentro da viatura, você vai. E eu me lembro que aí o motorista dizia, aí deu um refrigerante a ela, aí eu dizia, aí ela de coronel, na época era capitã, ela... Código 3. Aí ela segurando e dizia assim, segura, peão. Ela tinha quanto tempo? Ela tinha, na época, 6 para 7 anos. E quando ela chegou no incêndio, ficou dentro da viatura, bem quietinha, olhando, quando terminou, o olho brilhava. Como se aquela experiência para ela fosse sido fantástica, né? Como participou também, grande, participou de muitas coisas, né? É tanto que hoje, ela dentro da corporação, todo mundo, é minha filha, né? Ela tem 200 pais. 200 pais. Né? Então, assim, assim, muito... Virou a mascote. A mascote, né? Então, assim, todo mundo, cadê minha filha? Cadê minha filha? E como foi para você conciliar essa maternidade com uma atividade tão demandatória como no Corpo de Bombeiros? Porque você vive confrontando situações de vida ou morte, né? Isso. Então, isso mexe com a cabeça ao vir para casa e ter os filhos e... Como é que é essa? Eu sempre, antes de sair, eu digo muito, filha, a mamãe vai voltar para casa. E às vezes ela diz assim, as duas, até hoje ainda fala, mamãe, a senhora volta para casa, né? Então, assim, eu digo, volto, não se preocupe não que eu volto. E sempre elas percebem que é aquela coisa, é a insegurança com segurança. Porque eu tanto transmiti para elas o que é melhor, não aquela coisa do perigo, não aquela coisa que vai afetar no futuro, né? A perda, né, da mãe ou de algo que vai complicar no futuro. Então isso a gente convive muito bem. Eu creio que a questão do contexto de ser bombeiro, independente de ser homem ou mulher, é colocar o propósito acima do perigo, né? Nós somos. No dia a dia. A gente tem assim uma visão interessante, é como a gente apagasse, né?
é como parte da gente tivesse ali, é como se você tivesse a entrega, a sua missão, né? Você se torna eu digo que é um leão, né? Que vai de repente buscar agarrar aquela presa e puxar para si. É interessante. Né? Eu estava, teve um negócio recente, teve um sinistro recente do edifício Andréas, né, que foi o desabamento. Isso. Eu estava trabalhando, Jô, a 3 quadras de lá. E aí eu estava numa reunião corporativa, decidindo coisas corporativas, e disseram, doutor, o senhor soube que caiu um prédio aqui do lado? Eu digo, não, sério. Aí eu olhei, olhei o endereço e saí. Eu digo, pessoal, essa reunião para mim acabou aqui, eu vou para lá, né? No meu entendimento, lá precisava mais do que na reunião. Com certeza. E aí eu trabalho em saúde ocupacional, visito obra, tinha um capacete, fui, peguei e desci, fui a pé. Quando eu cheguei, coronel, tinha saído 2 ambulâncias resgatando o pessoal que estava lá, e a cena é uma coisa assustadora. Jô, os escombros, não tinha barreira, limitação, nada, só tinha policial militar, os bombeiros tinham vindo por resgate, tinham saído com as vítimas e tinha um policial militar. E é interessante, você chega, você olha os escombros e restos, não de vida, né, de pessoas, mas fotografias, agendas, livros, os objetos, né? E aí a gente, eu tentando ajudar lá, e chegou um rapaz, disse assim, olha, meu amigo tá lá dentro, eu tô com ele no celular. E aí eu falei com esse rapaz que estava dentro do prédio, né? Ele disse, eu percebi que o prédio ia cair, corri com o meu cachorro, e ele desabou e eu tô preso aqui na escada de incêndio. Né? E eu me lembro, coronel, que eu disse, olha, fique tranquilo, a gente já sabe onde você está, ele mora no primeiro andar, então ele estava na escada entre o primeiro e o térreo. Guarde sua energia, guarde seus esforços, tente não falar, desliga o celular, economize a bateria do celular também. Né? E aí chegou o bombeiro, chegou todo mundo. E depois eu soube que ele ficou fazendo live dentro do lado dos escombros, falando com a família toda, né? Não cumpriu o que eu disse. Mas, enfim, é assustador que eu passei 2 ou 3 dias, quando eu fechava o olho, eu ainda me lembrava toda a cena, e eu participei muito pouco. Imagina vocês lá que ficaram, acho que 6 dias. Nós ficamos assim, 7, a gente só sai do local quando realmente está tudo ok. Mesmo no resgate, eu participei desde o início, né? Eu fiquei todos os dias, né? Todos os dias. Eu comandei a área justamente que a gente chama de logística de saúde, bem como as demais logísticas. Então, assim, eu fiquei totalmente... Nós armamos dentro do centro, que a gente chama na área vermelha, né? No local onde aconteceu. Isso, no local, que é justamente, que é o foco. Nós armamos um centro de saúde. Esse centro de saúde tinha psicólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos e assistentes sociais. Por vários dias? Por todos os dias, desde o início. E como é que é feito? Quais são as etapas desse trabalho? Nesse trabalho a gente dá o acompanhamento das vítimas, né, e dos familiares e dos bombeiros, né, que a gente chama local de desastre. Então é o que a gente chama área vermelha, que é a área quente. E o nosso, a gente só faz uma área quente dentro desse tipo de coisa quando são desastres avançados. Como foi no caso do Haiti, alguns assim. Só que é a primeira vez que o bombeiro aqui no Ceará que fez dentro da própria área, no Brasil, dentro da própria foco de deixar um centro de saúde dentro de uma área quente. Muitas vezes as pessoas acham assim que o trabalho do bombeiro, apagou o fogo, foi embora, acabou, né? Mas tem uma continuidade. Tem uma continuidade. Então, nesses 7 dias que nós passamos lá, que total foram 7, né? Nós ficamos lá permanentemente, até vir os demais órgãos. À medida que a gente chama desmobilizando, é que a gente sai de vez para dar as outras equipes, né? Porque não envolve só o bombeiro. Envolve polícia militar, envolve SAMU, envolve os hospitais, envolve o exército, envolve toda uma rede de amparo de órgãos, né, públicos e até mesmo privados. Né? Porque, por exemplo, a gente não tem alguns equipamentos que é da nossa rotina, né, que é assim, que não é da nossa rotina. Então, quem usa mais esses equipamentos é quem trabalha mais nessas rotinas, como a construção civil. Então, ela nos auxiliou em determinados equipamentos. E assim foi por diante. No caso dessa situação específica,
houve um prolongamento da ação de resgate, pessoas desaparecidas, ou todo mundo foi retirado? Todos a foram tempo? retirados, todos foram retirados. Já no não, primeiro momento. desmobilizado quando terminou todos. todos. Aí depois é feita uma avaliação da construção? Toda a avaliação é feita, a construção a gente já deixa para perícia técnica, né? Que é dos bombeiros ou é de Não, outro órgão É de público? outro órgão, que é da PEFOSSE. Então, Certo. cada órgão ela tem a sua delimitação, né? Mas quem coordena toda a operação de desastre é o Corpo de Bombeiro. Na sua experiência, no seu tempo de experiência, o que seria a causa mais comum de incêndio nas construções não comerciais, nas residências? Mais a questão de a parte elétrica e também o esquecimento de coisas assim, fogão, deixar o fogão ligado, com a boca ligada, ferros de engomar, ar-condicionado ligado o dia todo, que às vezes pode dar curto, velas. As pessoas acendem hoje até velas, né, em apartamentos, até mesmo em casa. Por motivo religioso, às vezes. Isso. Né? Velas, gás, não desligar, desligar o principal, né, o sinalizador que a gente fala do sistema principal, que é justamente do botijão. Aquela chave do botijão. Isso, do botijão. Quando sai. Inclusive, aquela chave ela tem uma validade, não é isso? Tem. E as pessoas costumam não se Não aperceber prestar disso. A atenção mangueira a isso. também A tem uma mangueira, validade. todos Tem que ser isso, tem trocado. pra Se cada troca 6 o- meses. Isso. Cada 6 meses tem que fazer a troca. Hoje, o bombeiro ele está hoje nós temos normas técnicas, né? E nós estamos com a maior fiscalização. É tanto que agora recente os condomínios estão recebendo uma carta que é comemorando, né? Dando prazos para eles se adaptarem às regras, né? Porque o que acontece? Isso é muito comum que você está falando, que causa. Durante um incêndio, ela com bloqueio, quando vem descendo, você escorrega, vai levando a multidão, causa mais acidente. E os prédios mais antigos, eles têm de se adaptarem a um novo sistema, né? Sistema de, se você não tem o sistema de splinter, você tem, você se adapta à nova lei colocando um extintores espalhados, você coloca um sistema melhor lá do sistema de recalque. Tem que ter um cuidado com a validade da recarga, isso. Né? Não obstruir a escada, ficar mais sinalizada com iluminação, né? Se a iluminação tem de ser revista. Manter as portas fechadas, corta-fogos e bem sinalizadas. Verificação dos sistemas de para-raio, do sistema de elétrico, hidráulico. Inclusive, recentemente andou caindo um raio, não foi? No prédio novo, nem em construção ainda. Isso. É comum, e é comum, principalmente na área chuvosa, né? Quando no tempo de época chuvosa, muita caída, o Ceará está aumentando a incidência de raio. Então é sempre bom a gente ter com os para-raios, né, estarem em perfeitas condições. E até um alerta, né? Se começar a chover, sair das áreas abertas, né? Somente... O pessoal ainda gosta de nadar em áreas praia, correr e tudo mais, não é aconselhável, de maneira alguma. Excelente. Muito bom, eu lhe agradeço muito por ter compartilhado sua experiência aqui com a gente, Coronel Diana, uma mulher realmente admirável, eu virei sua fã. Obrigada. Então eu lhe agradeço muito por ter trazido pra gente essas histórias, né? E, pessoal, hoje estamos terminando o programa e queremos desejar a todas as mães que estão nos assistindo um feliz dia, ver como tem exemplos maravilhosos e inspiradores, né, de mulheres admiráveis que exercem tanto papéis profissionais relevantes como conciliando, né, com o papel de mãe. É realmente uma capacidade extraordinária que as mulheres têm de conciliar todas essas demandas, né? Claro, com a rede de apoio dos seus esposos e dos seus familiares, enfim, suas redes de apoio, né? Dos seus colegas que viraram pais lá da sua filha. Agradeço muito sua participação, agradeço muito pela sua audiência, né, Tiago? Isso. Obrigada. E qual é o seu recado? Para vocês mães, vocês mulheres, vocês são plenas. Eu agradeço demais a participação de vocês, né? Pela minha mãe, pelas minhas irmãs, enfim, essa construção, a minha esposa e agora a minha responsabilidade de criar agora a minha filha para ser uma mulher plena, né? E você, mãe, feliz dia realmente, que você possa
se completar com a sua rede, com a sua maternidade, com os seus filhos, né? E saber que você pode muito mais, você pode viver uma vida muito melhor, né? Com tudo aquilo que a gente tem trazido aqui, que você transforme sua vida e seja capaz de transformar o ambiente onde você vive. E aí, pessoal, fica ainda com a gente nas nossas redes sociais. Você pode consultar os nossos conteúdos, nos seguir tanto no Instagram como no YouTube, e fica com a gente também aqui na TV Metrópole aos sábados de 9 às 10. A vida mostrando coragem em cada despedida.